Boa noite, igreja. Queria ler com os irmãos para a gente começar o culto. O meu grupo de leitura está no livro de 2 Crônicas. É para estar, né? Se tem alguém aqui do meu grupo que está atrasado, receba o puxão de orelha e coloque sua leitura em dia. E a leitura de ontem, ou anteontem, não me lembro agora, mas me chamou muita atenção esse trecho, e eu gostaria de ler com os irmãos, 2 Crônicas, capítulo 20. Você pode acompanhar aqui, ou na sua Bíblia também. O povo está indo para uma guerra. E aí o rei, ele vai ali para o pátio, e ele faz essa oração. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vamos para o verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, de repente, você chegou aqui desesperançoso, desanimado, entristecido. E aí é uma frase que às vezes a gente não sabe o que fazer diante de alguma situação dentro da nossa família, no nosso dia a dia. E aí a gente se depara nessa situação aqui, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, que os seus olhos possam se voltar para o Senhor nessa noite. Que você se lembre o real motivo de você estar aqui hoje. E aí, um pouco mais para frente, lá no verso 15 diz: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então o Senhor, Ele é por nós. É Ele quem batalha por nós, quem luta por nós. E às vezes a gente se sente desanimado, sem força, sem saber o que fazer. Mas vamos voltar os nossos olhos para o Senhor nessa noite. E que você lembre de fazer isso durante a sua semana, quando alguma coisa de te desestabilizar, trazer uma preocupação, uma ansiedade, venha ao seu coração. Que você se lembre de voltar os seus olhos para Deus. Então, eu queria te convidar a se colocar de pé, para a gente fazer uma oração, falar com o nosso Deus e iniciar o nosso culto, que, na verdade, nós já iniciamos, né? Mas falando com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós somos tão gratos porque podemos estar em sua casa, de portas abertas, podemos te louvar com instrumentos, com as nossas vozes. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor esteja trazendo alívio, conforto, consolo que só o Teu Santo Espírito pode trazer. A gente se depara com tantas situações em que nós não temos o controle, em que estamos desanimados, sem saber para onde ir, o que fazer, mas nessa noite nós voltamos os nossos olhos para Ti. Porque o exército parece grande, porque as dificuldades parecem muito grandes, e nós, Deus, muitas vezes sentimos que estamos perdendo, mas nós sabemos que estamos do lado que já venceu. Nós sabemos, Deus, que a batalha pertence ao Senhor, e nós confiamos em Ti. Nós queremos confiar em Ti, então nos ajuda a dar esse passo de fé. Nos ajude a colocar as nossas emoções no Seu altar. Nos ajude a colocar os nossos planos, os nossos sonhos. Fala conosco nesse culto, Deus.
Fala conosco desde agora até o final, em cada louvor, em cada palavra que for ser dita, em cada coisa. Nós queremos ver o Senhor, nós queremos a sua presença se manifestando no nosso meio. Se há alguém aqui que entrou pedindo que o Senhor ministrasse nesse coração, dizendo: Senhor, fala comigo, eu peço, fale com essas pessoas, fale com cada um que entrou aqui. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada coração, cada família, e só o Senhor é poderoso para transformar o nosso ser por completo. Então nós entregamos esse culto a Ti, Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para Te louvar, para Te engrandecer e para manter os nossos olhos fixos em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todos, amém? Bom estarmos aqui para louvar ao Senhor. Que o nosso olhar esteja voltado para o Deus de toda graça e misericórdia, que nos atrai a sua presença. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite como igreja, juntos para cantarmos da salvação que temos recebido do Senhor. Que as verdades dessas canções possam preencher a sua mente, o seu coração. E que você seja lembrado nessa noite do quanto Deus te amou, a ponto de enviar o seu único filho, Jesus. A graça tremenda de Deus alcançou cada um de nós. Alcançou seu coração? E é por isso que a gente pode estar aqui. Então, que a gente declare isso com todo o nosso ser ao Senhor. Aleluia. Oh, Deus, te adoramos nesse lugar. Queremos declarar a tua verdade cantada, Deus. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com o povo santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falido amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigada por tua salvação que nos alcançou, pela vida nova que temos, Deus. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu.
cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cantamos da sua salvação, Deus. Cantamos da liberdade conquistada por nós na cruz. Tu és digno de adoração. Aleluia. Oh, que tremenda graça. Aleluia. A graça que tomou o seu lugar e o meu lugar. Diz essa canção que a minha cruz levou. Se você para aí para pensar nas dores do seu coração, e a gente entende que a nossa dor é muita, porque é a gente que está sentindo, mas Jesus levou tudo. Tudo. Ele levou no nosso lugar, e é por isso que a gente canta que essa graça é tremenda, porque ela nos alcançou. E em Cristo Jesus nós somos reconciliados com o Pai. E a gente pode chegar aqui e cantar: eu sou filho de Deus. Redimido, perdoado. Nós somos filhos. Porque Deus nos chama assim. Porque Ele nos tornou assim. Porque Ele nos vê assim. Não porque havia mérito em nós, mas por conta do sacrifício do Filho único. Deus amou tanto o mundo. E essa verdade precisa encher o nosso coração diariamente. Que Ele entregou o único Filho dEle para morrer no nosso lugar. Essa verdade não pode passar despercebida por nós. Essa verdade precisa encher o nosso coração todo dia, porque Ele se fez maldição por nós. E hoje você pode olhar para o lado e você pode ver um filho de Deus. Você pode dizer: há um filho de Deus aqui. Nós somos redimidos, perdoados e transformados. E é por isso que podemos render graças ao Senhor. Obrigada, Deus, por tantas verdades do Senhor que enchem nossa vida. Aleluia. Vamos cantar. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim como filho? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és fome até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és fome até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou.
do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: eu vou e vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Levante suas mãos, declare isso. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Obrigada pela filiação em Cristo, Deus. Te adoramos por teu plano de redenção e por tua graça manifesta. Te adoramos por sua vida entregue por nós. E te adoramos, Deus, porque há um lugar em ti para cada um de nós. Isso enche o nosso coração, Senhor. Aleluia. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu
surgis, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue, em seu nome, a liberdade conquistou. E o amor de Jesus Cristo, com ele me ressuscitou. Do Senhor todo dia e em todo tempo. Que essa canção esteja nos nossos lábios. Que a verdade conquistada por Cristo Jesus nos atraia a cada dia sua presença, e que nós possamos cantar das verdades do Senhor. Aleluia. Por tua graça por nós. Ele é exaltado para sempre. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Obrigada, Jesus, por tudo que fizeste por nós. Obrigada, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e ele venceu para sempre, para sempre.
toda tribo, língua e nação. E um dia estaremos diante de Ti, cantando e glorificando e exaltando o Teu nome. Tu és digno, Senhor. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive e sossegador, e Aleluia. Tu és digno, Senhor. E nós te adoramos por tua vida, por sua entrega por nós. Aleluia. Vou pedir para você continuar de pé aí no seu lugar. E vou pedir para o louvor continuar tocando essa canção. E hoje eu queria fazer um momento um pouquinho diferente da intercessão. Que o bom da gente interceder é quando a gente faz isso também em comunidade, juntos. Então eu queria convidar você aí do seu lugar. Não só a pessoa que está do seu lado, que geralmente é a sua família, né? Mas você se junta aí com umas 3, 5 pessoas. A pessoa que está na fileira atrás de você ou na sua frente. E a gente orasse em pequenos grupos. Eu vou convidar a Nancy para fazer esse momento de intercessão para nós hoje. E só para lembrar, nós estamos clamando pela Colômbia e também pelas crianças. Então, só um momento de oração aí, comunhão. Você aproveita para cumprimentar o seu irmão, dar aquele abraço, orar pela vida dele e também interceder. Vamos levantar um clamor, irmãos, juntos, unidos, falando com o nosso Deus. Amém. Igreja, antes de começarmos, a nossa irmã Valéria, agora à tarde, compartilhou conosco um probleminha em família. Tem uma priminha pequena, de 5 anos, chamada Isabela. Está passando por problemas de abandono. Mãe não quer, o pai tem problemas com drogas. Está numa situação difícil. Mora com os avós que são muito idosos e doentes. Já não pode mais ficar lá. Ela tem um irmãozinho também. É a semana de orarmos pelas crianças. Vamos em especial lembrar dessas 2 crianças que são priminhos da irmã Valéria. E vamos orar então em nome de Jesus, amém? Vamos lembrar da Colômbia também, que é o país dessa semana. Senhor Deus e Pai, louvado e bendito seja o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui, Senhor, tem nos sustentado. Te agradecemos por esse momento de alegria e adoração na Tua presença. Senhor, queremos agora Te entregar diante do Teu trono, Senhor, os nossos pedidos, meu Pai. Queremos Te louvar, Senhor, por tudo que Tens feito naquele país chamado Colômbia, Senhor. Mas nós pedimos, Senhor, que haja mover do Teu Espírito Santo naquele país. Senhor, livra, Senhor, daquela situação de tráfico, Senhor, de enriquecimento ilícito, de tanta tristeza que a droga causa, Senhor. Oh, meu Deus, nós vemos quantas crianças estão em dificuldades, meu Pai, estão em estado de abandono porque seus pais se viciaram, Senhor. Nós pedimos que Tu operes, ó Senhor, de uma forma maravilhosa.
ali na Colômbia, meu Deus. Abençoa a tua igreja que está lá, que ela cresça, que ela frutifique, que ela seja forte, que ela seja um baluarte, uma luz, Senhor, para todos, Senhor, que estão ali. Que haja, Senhor, no mover do Espírito Santo ali na fábrica de droga, aonde está, Senhor, sendo feita aquela coisa ruim. Oh, meu Deus, que eles sejam todos movidos pelo poder do Espírito Santo. Que haja visões, que haja coisas maravilhosas agindo ali. E que os testemunhos cheguem até aqui, Senhor, para que a gente também possa louvar e bendizer Teu nome. Senhor, diante da Tua presença, nós apresentamos as crianças, Senhor, que são tão indefesas, meu Pai, que precisam tanto de Ti, Senhor, que são, assim, crianças que precisam de carinho, de suporte, de porto seguro, meu Deus. Oh, meu Pai, que haja, Senhor, um agir da Tua graça com essas crianças. Abençoa as ONGs que estão por trás disso. Meu Deus, abençoe que as adoções sejam bem-sucedidas, meu Pai. Oh, Senhor, que tudo que é relacionado, meu Deus, com o infantil desse país, do planeta, seja abençoado por Ti. As crianças são o futuro, Senhor, do país, da igreja, meu Pai. Abençoa as igrejas, Senhor, as crianças que estão nas igrejas. Que a Tua semente seja plantada, Senhor, num bom terreno. Que frutifique, meu Pai. Que de lá saia, Senhor, coisa boa, Senhor. Novos líderes, meu Pai, novos pastores, novos pregadores. Ó, Senhor, que a Tua semente caia em boa terra, Senhor. Que as nossas crianças não se deixem, meu Deus, levar por Satanás e por tudo que o mundo tem oferecido a elas. Senhor, Tu és maravilhoso e nós Te agradecemos, ó Pai, que eu sei que o Teu Espírito vai agir. Guarda, Senhor, a liderança, Senhor. Guarda, meu Deus, as pessoas que estão à frente do ensinamento das crianças. Que elas tenham estratégia, Senhor. Que elas tenham, meu Deus, liberdade, Senhor, para falar da Tua verdade para cada pequenino, Senhor, nesse país. Não, Senhor, não permita que o diabo se levante, Senhor, e tire de nós a oportunidade de estar levando a Tua palavra, Senhor, aos pequeninos e seus familiares. Oh, meu Deus, nós Te clamamos, porque Tu és o único Deus. Não temos mais a quem servir, meu Pai, a não ser a Ti, Senhor, pois só Tu tens palavra de vida eterna. E em Ti que nós confiamos, é de Ti, Senhor, que nós sabemos que virá, meu Deus, o socorro e a vitória, meu Pai. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom falar com Jesus, né? Enquanto eu estava orando ali pelas crianças, veio no meu coração algo que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus também quer usar as crianças, né? E que vocês, quando estiver orando pelas crianças essa semana, você esteja se lembrando de investir. Porque às vezes a gente menospreza um pouco as crianças. Eles não entendem muito. Ou a gente olha com um olhar de inferioridade, mas eles são a próxima geração. A gente precisa investir e saber que Deus também, Ele fala com as crianças. Existem crianças que são cheias do Espírito Santo, e às vezes a gente pensa que só por serem tão jovens eles não entendem, mas o Evangelho é tão simples a ponto de que uma criança pode entender. Então, que a gente não olhe com um olhar de inferioridade ou de menosprezo para as crianças, que você invista nas crianças que estão à sua volta, seus filhos, sobrinhos, primos. Ensine eles a orar, ensine eles a amar Jesus. Ensine eles que o tempo que eles estão aqui, por mais que não seja o cultinho, também é tempo deles adorarem a Deus. Então, que quando você estiver clamando essa semana pelas crianças, você se lembre disso. Não temos nenhuma ficha aqui. Tem algum visitante que está visitando-nos pela primeira vez? Não? Amém. Então, eu vou só dar os avisos diferentes, tá, irmãos? Os padrões todos já conhecem. O primeiro é sobre o bazar, que vai ser dia 12 de agosto, 12/7. Então, vocês podem trazer as doações,
Como a gente sempre gosta de lembrar, coisas que estejam em bom estado, estejam em uso. 12/8, glória a Deus. Desculpa aí. Estou em julho ainda. 12/8, irmãos. Então, trazer as doações, vocês podem falar com a Stephanie, que ela é responsável, né? Deixar com ela. E também, outro aviso importante é sobre o plantão psicológico, que volta essa terça-feira agora, dia 1º. Lembrando que não precisa agendar o horário, você pode só chegar. É a partir de 12 anos de idade, tá? Das 8 às 11h30 e das 2 às 5. Que mais? Sobre a cantina também. A cantina do Retiro, gente, ela vai ser só até o final de agosto. Então, vocês que marcam, como eu, deixa lá marcadinho, começa a procurar o Célio, a Val, a Sandra e o Luiz, para poder acertar a sua conta, para você não ficar devendo, não ser caloteiro, em nome de Jesus, amém? Tá bom? Para a gente abençoar o Retiro. Depois de agosto vai passar a cantina para outro departamento, então esteja com isso em mente. Agora a gente vai para os dízimos e ofertas. Queria ler com os irmãos o texto que está lá em Filipenses. Filipenses, no capítulo 2. No versículo 14. Esses últimos dias eu tenho lido a carta de Filipenses todos os dias. E Deus tem falado muito comigo a partir desse livro, né? E eu queria compartilhar com vocês o versículo 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. E esse começo que fala muito ao meu coração, façam tudo sem queixas nem discussões. A gente tem tendência de reclamar muito, né? Da vida, das coisas. E eu sei que é uma semana, principalmente para os adolescentes agora que voltam à escola, para alguns, a gente já começa a voltar o nosso coração cheio de ingratidão, a gente murmura. E alguns também voltando para o trabalho. Alguns ainda está a rotina normal. Mas eu queria desafiar você a iniciar a sua semana ofertando a sua semana ao Senhor. Sem reclamar da vida, das coisas. Eu sei que existem coisas que nos chateiam, nos entristecem. Mas que a gente possa se lembrar de tantas coisas boas que o Senhor tem feito. E de também voltar o nosso olhar para o outro, não só para nós. Em Filipenses também, no capítulo 2, ele diz, né? Considerem os outros superiores a si mesmo. Para a gente olhar a necessidade do outro, olhar para quem está do lado. Sempre tem alguém precisando, sempre tem alguém passando mais dificuldade. Então, que a gente faça as coisas agradecendo ao Senhor e que você oferte o seu dinheiro, né, em alegria e gratidão. E se você não vai ofertar em dinheiro hoje, que você oferte a sua semana com alegria, com gratidão, a sua vida, seus dons, seus talentos. Essa canção que nós vamos cantar agora, entregue ela com alegria em seu coração. Então vamos ficar de pé. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por quem Tu és. Te agradecemos porque a gente reconhece que o Senhor tem nos dado muito mais do que a gente merece. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Não tem nos faltado nada, Senhor. E nós somos gratos porque nós não somos merecedores, mas mesmo assim, o Senhor se importa conosco. Ouve a nossa oração, vê a nossa dor, se importa com as nossas necessidades. E mesmo quando a gente é infiel, o Senhor permanece fiel a nós. E nós queremos honrar isso nessa noite. Nós queremos entregar, ofertar esse louvor, essa canção. Mesmo que alguns não gostem de cantar, mesmo que nem todos tenham esse dom, nós queremos fazer isso com um coração grato.
verdadeiro e sincero na sua presença. Nós queremos ofertar a nossa semana, tirando do nosso meio toda reclamação, toda murmuração, todo coração ingrato. Nós não queremos aceitar isso em nossas vidas. Nós queremos ofertar o nosso coração, os nossos relacionamentos, a nossa vida por completo no Teu altar. Recebe, Senhor, a nossa oferta nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a
A paz do Senhor a todos mais uma vez. Nós vamos juntos meditar um pouco mais na palavra de Deus. Eu quero convidar as crianças e adolescentes para chegarem. Vamos orar pelos nossos pequenos e pelos grandes também. Amém, crianças? Vamos orar? Obrigada, Deus, por essa noite. Estamos aqui na Tua casa, reunidos. Obrigada pelo tempo de podermos louvar e ofertar ao Senhor, pelo tempo de oração que o Senhor nos deu. E eu quero entregar esse tempo de meditação da Tua palavra, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Senhor use a vida da Rose, ministrando aos pequenos, a vida da Bia, ministrando aos adolescentes, e que a minha vida também possa ser instrumento do Senhor ao compartilhar Tua palavra. Que Teu Santo Espírito fale conosco, que o nosso coração seja uma terra boa para receber a Tua palavra e para frutificar para o Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Quero compartilhar um pouco da palavra com vocês nessa noite. Penso eu que será uma breve meditação, mas que o Espírito Santo esteja falando conosco, assim como Ele tem falado comigo ao decorrer dos dias. E é tão precioso como Deus vai trazendo as verdades dEle, fazendo brotar no nosso coração. Eu creio que você também, no seu tempo de devocional, no seu tempo de leitura bíblica, o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração. E é precioso quando a gente pode parar e meditar um pouco mais na palavra de Deus. E pensando sobre tudo que nós cantamos essa noite, tem trazido esse plano de redenção de Deus e como Deus escreveu uma história e como Ele vem se revelando ao longo dela, ao longo dos anos. Porque esse Deus é um Deus tão amoroso. É um Deus que transcende a nossa capacidade cognitiva de entendimento, mas Ele se revela a nós, e Ele, em sua grandeza e amor, tem se revelado aos seus filhos. Ele se revela na criação, como eu gosto de mencionar. Ele se revelou escolhendo um povo que o representasse, e Ele se revelou no ápice da sua revelação, quando Ele entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Não é verdade? Amém? Essa verdade é tão comum para a gente. Nós que estamos sempre na igreja, alguns que passaram boa parte da sua vida, outros que chegaram depois, essa é a verdade que te atraiu. Cristo se entregou e morreu por nós, e é por isso que a gente pode estar aqui. E Deus, no seu grande amor, Ele foi se revelando aos homens e se revelando na história do seu povo. E eu quero meditar um pouquinho com vocês numa história que já é tão conhecida de cada um de vocês. Eu, como boa professora de crianças, gosto bastante das histórias. Eu estou sempre meditando com os irmãos sobre algumas delas. E eu quero falar sobre a vida de Esther. Embora seja um livro que não mencione a palavra Deus, e é um livro que manifesta a graça de Deus, que manifesta a presença do autor da vida na vida dos personagens que participaram dessa história. Assim como nós participamos da história da humanidade, esses personagens lá tantos anos atrás, alguns anos antes de Cristo também, participaram da história e da revelação de Deus ao homem. E eu quero fazer um breve relato dessa história. Quantos conhecem a história de Esther? Que já leram mais de uma vez? A maioria. Que bom. Isso é bom. Então eu vou falar um pouquinho desse livro. Depois você vai poder ler lá na sua casa. É um livro curto de 10 capítulos. E você, dependendo como é o seu tipo de leitura, né? Uns gastariam 40 minutos, outros 1 hora. Mas você vai conseguir ler depois para conhecer todos os detalhes se você não conhece. Mas essa noite que o Espírito Santo faça a gente conhecer mais, entender dessa palavra e dessa revelação de Deus. Deus se revela em amor e
O seu povo havia sido levado como cativo. Eles estavam cativos lá na Pérsia. E aqui tem o rei Xerxes, algumas versões, a minha é NVI, que eu estou usando aqui. Então, esse rei vivia lá e o texto começa dizendo que ele governava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E ele governava lá na cidadela de Suzã, é onde ele reinava especificamente. Tem personagens tão preciosos nesse texto. E Esther capítulo 4, verso 14, diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Eclesiastes 3, capítulo 1 também diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. A semana passada a pastora Agatha pregou sobre um atributo de Deus, de ser absoluto, ele é soberano. E esse texto de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, e a gente sabe que há um tempo determinado para todas as coisas, desde quando começou a história da humanidade e até o seu final, se a gente pode dizer assim. Deus nos fez seres para viver eternamente, não como corpo físico, mas nosso espírito. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E esse verso que eu acabei de ler, Mardoqueu está dizendo isso para Esther, no contexto dessa história. Ela era uma prima de Mardoqueu, tinha sido levada também, seus pais haviam morrido, e Mardoqueu então cria ela como uma filha. O grau de parentesco era prima, mas ele cria ela como uma filha. E aí o texto começa dizendo que esse rei, um rei, com todo o seu luxo e sua riqueza e abundância de alimentos e comida, ele faz um banquete para mostrar toda a sua grandeza para os nobres, para os oficiais, para os militares lá. E eles ficam 180 dias nesse banquete. Era uma coisa bem grandiosa, né? 180 dias é bastante tempo. E ele fazia isso para todo o povo. E aí, lá num determinado momento desse banquete, dessa festa, dessa celebração, ele quer que a rainha Vasti chegue lá até a presença dele para que ele mostre sua beleza, porque era uma rainha muito bela. Até um contexto sobre isso que eu não quero mencionar aqui hoje, mas ela chega lá e ela é chamada para chegar até lá. O rei manda os seus oficiais buscá-la para que pudesse exibi-la como parte da sua riqueza, da sua grandeza, de tudo que ele tinha. E essa rainha, que estava dando também um banquete para as mulheres que estavam com ela, se recusa a chegar até a presença do rei. E isso causa muita raiva no rei. E também os seus conselheiros dizem para ele: rei, agora a rainha não veio até você. Isso vai ser um grande problema no seu reinado. Porque quando todas as outras mulheres, dos oficiais, do povo, souberem que ela não obedeceu uma ordem sua, isso vai ser muito ruim. Elas também não vão desprezar seus maridos e não vão querer atendê-los. E uma lei é criada, a lei do repúdio, que o rei Xerxes, então, não quer mais Vasti como rainha. E aí segue-se esse banquete, e depois de uns dias, está lá já no capítulo 2, o rei Xerxes se lembra da Vasti. Ele lembra do decreto que tinha feito com ela, e então, os seus conselheiros, então, sugerem ao rei que ele procurasse donzelas para que se tornasse rainha. E isso é editado, sai o comunicado para toda a cidadela, e aí as garotas, as meninas virgens seriam levadas ao palácio para que o rei pudesse escolher uma delas para ser a rainha. Então, essa sobrinha de Mardoqueu, Esther, que era também conhecida como Hadassa, é levada lá para o palácio, a contragosto. Mas ela chega lá e o seu primo orienta ela para que ela não falasse quem era ela não dissesse de que povo ela pertencia, porque era o povo que era cativo. E assim ela vai, chegando lá, ela acha graça diante
desse funcionário do rei que leva essas garotas e tem que prepará-las para chegarem até a presença do rei. Elas não podiam ser levadas do jeito que elas chegavam no palácio. Havia todo um preparo de beleza, de banhos, de rituais, para que isso acontecesse. E ela é levada então ao palácio, e Mardoqueu fica cercando para saber as coisas que estavam acontecendo. Nesse tempo que ele está lá circulando por perto do palácio, ele fica sabendo que alguns estavam tentando contra a vida do rei Xerxes, e ele então avisa, ele manda um aviso que isso ia acontecer, e aí descobrem a conspiração, os que conspiravam foram mortos, e isso foi registrado no livro das crônicas. E o rei tinha um funcionário, que todos nós conhecemos, o Amã, que era alguém muito importante, era o segundo abaixo do rei, ele se sentia muito importante na posição que ele estava. Então, por ter uma posição de autoridade, era hábito naquele reinado, naquele povo, que as pessoas se curvassem diante de uma pessoa importante. Isso não faz parte da nossa cultura, mas em algumas culturas isso ainda se faz presente. Mardoqueu, como era um homem temente a Deus, que reconhecia Deus como soberano e Senhor da sua vida, mesmo vivendo longe do seu país, longe do seu povo, como nação, ele mantinha a sua fé, a sua devoção a Deus, e ele não se curvava diante das autoridades daquela nação, porque ele entendia que ele só devia fazer isso diante de Deus. Então, quando Amã passava, o Mardoqueu não se curvava. Isso trouxe raiva para o coração de Amã, então, que programa tirar a vida do Mardoqueu. Mas primeiro, antes de que ele executasse isso, ele faz uma tramóia e fala para o rei, vai lá e faz a visão dele da história, que esse povo ele tinha costumes diferentes, que eles não se curvavam. E o rei tinha Amã como alguém de sua alta confiança. Então ele dá um anel dele e diz para Amã: pode fazer com esse povo aí que você está falando o que você desejar. O rei nem se informou de tudo que era. E isso acontece. Então há um decreto dizendo que todo judeu em tal dia seria eliminado, eles seriam exterminados do meio do povo. E Mardoqueu ouve isso. Quando ele ouve isso, o coração dele fica muito atemorizado. Quem não ficaria? Todos nós ficaríamos. E ele está choroso, e ele veste panos de saco, e ele começa a chorar e a se lamentar. Então ele manda uma notícia lá para Esther, dizendo a ela, que é o verso 14 que eu acabei de ler, falando sobre isso com Esther, de que o povo dela seria eliminado. Esther em nenhum momento disse que ela era judia, ela não disse de que povo ela pertencia, ela não disse a que Deus ela servia, porque era essa a instrução de Mardoqueu e ela tinha sido feita rainha. Dentre todas aquelas donzelas que estavam lá, a Esther foi escolhida, foi agraciada diante do rei, porque Deus tinha um propósito com a vida de Esther. E quando Mardoqueu manda a notícia para ela, mesmo ela feita rainha, ela não estava ali na presença do rei o tempo todo, ela só podia chegar quando era convidada. E ela fala isso para o Mardoqueu: olha só, eu não posso chegar lá diante do rei. Todos os oficiais, as pessoas que querem falar com o rei, precisam ser chamadas. E se alguém chega na presença dele, ele precisa dizer que vai recebê-lo, estendendo o cetro em direção da pessoa que pode chegar para falar com ele. E então Mardoqueu diz isso a ela, e ela pede então para que Mardoqueu e todo o povo jejuasse, que ela ia chegar diante do rei. Então Esther chega, depois desse tempo de jejum, ela e as suas moças e todo o povo, e ela chega então diante do rei, e o rei estende o cetro para Esther. E Esther então já não conta rapidamente, isso é algo admirável nela, ela já não chega contando tudo o que está acontecendo, ela faz um preparo para que isso aconteça. Ela convida então o Amã e o rei para jantarem com ela, até que ela conta o que está acontecendo. Isso acontece durante 3 dias, no terceiro dia então é que ela fez isso. Só que um pouquinho antes dela fazer esse banquete lá, o rei, na noite, depois do convite, naquela noite o rei vai dormir. E quando ele dorme, ele perde, quando ele vai dormir, ele perde o sono. Então ele pega o livro das crônicas e começa a ler, e aí ouve falar
que alguém havia salvado a vida dele. E ele pergunta: o que a gente fez de retribuição para essa pessoa que soube da conspiração contra a minha vida e eu fui poupado disso? Não fez nada. Então, na manhã seguinte, o rei acorda e manda chamar Amã, né? Amã está furioso com Mardoqueu. A sua esposa sugere a ele que faça uma forca enorme para acabar com a vida de Mardoqueu. Tal era a raiva que Amã tinha dele. E quando o rei pergunta para Amã o que ele deveria fazer para uma pessoa que ele quisesse honrar, o Amã, achando que era para ele aquela honraria, ele sugere que o rei pegasse o cavalo dele, que era o cavalo de desfile, e a sua roupa real, e a coroa, e saia pela cidade de Suzã, pela cidadela, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E aí o rei diz para ele: vai lá e faz isso com Mardoqueu. Amã teve que obedecer, constrangido, não querendo, ele obedece essa ordem e faz isso. Então a esposa dele, a mulher de Amã, diz a ele: o negócio não está ficando bom para o seu lado. Mas como ele havia sido convidado para o banquete, ele ainda vai até lá. E Esther então comunica ao rei, depois desses 3 dias, toda a conspiração que havia sido feita com Amã, por Amã. E a palavra de Deus vai dizendo nesse livro que o rei, então, favorece Esther, porque ela diz a que povo ela pertencia, e todos esses acontecimentos culminam na morte do Amã e no livramento do povo judeu. O povo não foi exterminado, porque o rei então faz um outro decreto, porque aquele que ele havia feito, Amã tinha feito usando o anel do rei, não podia ser revogado, mas um outro decreto é feito, e o povo judeu pode então se defender de tudo que fariam com eles, e eles estabelecem depois, lá no capítulo 9 até o capítulo 10, a festa do Purim. É uma festa de vitória, quando o povo venceu e eles não foram exterminados por conta da trama de Amã. Então essa é uma história, dentre tantas outras que tem na palavra de Deus, sobre os propósitos de Deus e a vontade de Deus sendo estabelecidas. Quando a gente olha para Esther, poxa, mas ela foi rainha, mas é uma menina que foi levada como cativa, que foi criada sem seus pais, ela foi levada para o palácio, numa cultura tão diferente, no meio de tantas outras moças. A gente não vai ficar conjecturando tudo o que passou na vida e no pensamento, porque a palavra de Deus não diz sobre isso, mas não foram dias tão fáceis e prazerosos, tanto para Mardoqueu quanto para Esther. E eles viveram naquele povo, não vivendo os costumes daquele povo na Pérsia, mas continuamente temendo a Deus e cumprindo os seus propósitos. A gente pode ver isso na vida de Mardoqueu. E ele fez parte do propósito e da história de Deus, para que o seu povo não fosse exterminado naquele tempo, naquele contexto, quando eles estavam vivendo ali na Pérsia. Deus tem um propósito. Em toda a sua história, Ele vai se revelando desde Adão. E vai vindo todos os patriarcas da fé. E todos os que foram instrumentos de Deus, para que a narrativa do Criador fosse sendo narrada e fosse sendo revelada ao homem, à mulher, a mim e a você. E pudesse ter chegado aqui hoje nesse tempo. Hoje, em 2023, nós fazemos parte dessa história que está sendo escrita por Deus. E como que nós estamos vivendo a história que Deus tem escrito através das nossas vidas? Nós temos participado, deixado-se ser usados por Deus ao longo dessa história. A gente sabe que Deus nos deu o livre-arbítrio. A liberdade de escolha, que é algo que Deus tem falado tanto ao meu coração sobre isso. A gente ensina, nós somos modelo para os da nossa casa, para os da nossa família, para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que estão no nosso trabalho. Nós podemos ser luzeiros do Senhor onde o Senhor nos coloca. Mas a liberdade que Deus deu a cada um é dada a cada um para fazer a escolha que quiser. É redundante eu dizer isso, mas a cada um de nós foi dada uma livre escolha.
Esther foi levada lá da sua casa para o palácio de uma forma que não foi uma escolha dela. Era uma imposição dentro daquela cultura, daquele momento, da ordem de um governante, e ela foi levada até lá. Mas houve no coração de Esther um desejo de obedecer. Ela obedeceu às orientações do seu primo pai, alguém que havia criado ela. Ela teve a disposição no coração de querer participar de algo que ela entendeu através da vida de Mardoqueu que poderia ser um propósito de Deus para ela. Então ela consagra a vida dela e daquelas que estão à sua volta, e ela traça um plano. Ela traça estratégias para que ela pudesse então concluir ou fazer algo que beneficiasse o seu povo. Há para nós um desejo, há para nós também a escolha, a vontade de participar ou não, de viver ou não os propósitos de Deus, o que Deus tem para cada um de nós. Mesmo eles vivendo longe de um lugar de adoração, havia adoração no coração de Mardoqueu, havia adoração no coração de Esther para cumprir os propósitos de Deus. Deus tem propósitos para a nossa vida, na nossa vida humana e ordinária. Nenhum de nós aqui vai ser uma rainha, nenhuma de nós. Nenhum de nós aqui vai ser o segundo do reinado, porque não tem império aqui. Não sei se Deus tem aí um dos pequenos que vai chegar num cargo tão alto na nossa nação, a gente não sabe. Mas há um propósito de Deus para a nossa vida. Há algo que Deus tem para mim e para você. Os judeus estavam vivendo num lugar que eles não se sentiam pertencentes. Não era uma nação que adorava ao Deus soberano. Eles tinham outros deuses, eles tinham outra cultura, outro modo de viver. Nós vivemos num mundo que não vive os princípios da palavra. Nós somos estrangeiros nesse mundo no que tange ao modo de vida devota a Deus e comprometidos com a palavra. Há um estranhamento, há um desconforto, há algo que nos incomoda, porque nós estamos vivendo nesse mundo, participando aqui, vivendo a nossa vida ordinária, mas nós não somos daqui. Essa verdade precisa estar no nosso coração, porque quando os desconfortos dessa vida chegam, quando as situações difíceis acontecem, o nosso coração precisa escolher estar firmado no propósito e na história que Deus tem para nós. Nós fazemos parte desse plano de salvação. Deus nos resgatou. A gente vivia alheio à vida de Deus, sem entendimento da luz do Senhor, mas a luz de Deus brilhou na nossa escuridão, e a gente pôde então entender que há um Deus que é soberano, que se revelou, e é por isso que a gente está aqui hoje, e a gente pode se sentir pertencendo a esse Deus que é transcendente, mas se revela a nós em amor, e Ele quer que nós participemos da história que Ele está narrando nesse mundo. Há um propósito de Deus. A gente não pode entender que história e propósito de Deus é só para aqueles que ocupam lugares admiráveis, ou de muita importância, ou de muita influência. Onde estamos inseridos, no lugar mais distante. Pode ser que alguém nunca tenha saído de Atibaia, pode ser que alguém não tenha tantos contatos que não só o da sua família, mas dentro da sua casa, com os que estão ao seu lado todo dia, há uma história de Deus que você pode fazer parte e abençoar aqueles que estão perto de você. E eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias ou acompanhem a leitura aqui em Efésios. Esse texto tem enchido bastante o meu coração. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Que vem falando dessa história tão grande de Deus para nós. E o apóstolo Paulo começa esse verso 3 dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com
Pastor Agatha pregou semana passada, né, gente? Lembram disso? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso é para você, isso é para mim. Em amor, porque Deus sabe de todas as coisas, nos predestinou para sermos adotados. Como? Filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente em Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus se revelou a nós, entendemos a salvação, há um selo sobre nós, e aqui diz que um selo é uma garantia, até que essa redenção seja completa. Há um selo dado a nós, há o Espírito Santo dado a cada um de nós, e nós somos, conforme esse texto diz, escolhidos, separados. Nós temos o selo do Espírito Santo, e o Espírito Santo mora em nós, vive em nós, a fim de que a gente seja para o louvor da glória de Deus, a fim de que nós participemos da história que está sendo narrada desde o começo. Há uma cosmovisão, há algo que é eterno que Deus estabeleceu, que é atemporal. E nós somos convidados a participar disso e sermos para o louvor da glória de Deus. É precioso isso no nosso coração. E eu quero que você abra também Romanos, capítulo 8, verso 14 até 16, que fala sobre esse Espírito de Deus que está em nós. Nós fomos adotados como filhos. Romanos 8, 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma identidade em nós. Como seres humanos, nós nascemos numa família, nós crescemos, a maioria cresce na mesma família de origem, outros não, mas nós temos uma identidade. Para nós é dado um nome, a gente tem um nome de pai, a gente tem alguém de mãe, ou a gente tem aqueles que cuidaram de nós, que é alguém que você se refere como alguém que traz uma identidade para a sua vida.
Em Cristo Jesus, a nossa identidade é o Pai. Nós somos filhos desse Deus poderoso. E como filhos de Deus, há um lugar nele para cada um de nós. Nós precisamos saber qual é a nossa identidade. E a nossa identidade é firmada em Deus, através de Cristo Jesus, o seu Filho. E consolidada com esse Espírito que vive em nós e que nos guia para vivermos a vontade do Pai, para cumprirmos os seus propósitos que são eternos. Aquilo que vivemos com o Senhor não se resume só nessa vida. As sementes que semeamos nesse mundo, elas não ficam aqui. Não é uma semente que a gente planta lá no nosso terreno e vai dar uma árvore frutífera. E mesmo essa, algumas vivem tantos anos e alimentam tantas pessoas. Mas as sementes que semeamos no reino e aquilo que Deus planta em nós e através de nós é para a eternidade. Há um propósito sendo realizado. Não precisamos, então, querer ser como esse ou como aquele, viver de um jeito ou de outro. Nós não precisamos olhar para alguém e olharmos como um modelo de algo. Deus, eu poderia ser assim, eu poderia falar assim, eu poderia ter tido uma história assim, eu poderia ter uma família assim. E a gente vai pensando em tantas coisas. Mas quando nós temos a nossa identidade em Deus, Ele escreve uma nova história para nós. Às vezes na nossa vida, nessa terra, no plano temporal, nem sempre foram histórias boas, a gente não viveu tudo o que deveria viver, talvez a gente não foi protegido como deveria ser. Mas quando nós temos a nossa identidade em Deus, Ele constrói uma nova história. Não é que Deus apaga a nossa memória, que a gente não lembra, mas Deus sara o nosso coração. Ele imprime em nós, através do seu Espírito, a sua identidade, para que a gente possa cumprir os planos dele, entendendo, há um lugar em Deus que é para mim. E quando eu vivo guiada por esse Espírito, entendendo essa identidade de Deus na minha vida, não vai haver espaço no meu coração para as obras da carne. Não vai haver espaço no meu coração para inveja, desvalor e tantas coisas que a gente poderia listar. Que nós nos entendamos como filhos que somos amados por Deus. E queremos cumprir o seu propósito e a história que Ele tem para cada um de nós. Na nossa vida ordinária, dentro do lugar que você trabalha, fazendo a função que você realiza, há um propósito de Deus para nós. Como havia lá para Mardoqueu, como havia lá para Esther e para tantos outros personagens, eu creio que você tem aí algum no seu coração que Deus fala tanto com você, com a vida desse personagem. Mas há uma identidade nossa que é em Deus. E essa identidade não é por mérito, não é pelo nosso valor. A Bíblia diz que Deus se entregou por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. A gente não tendo entendimento de quem Ele era, Ele se entregou por você. Ele se entregou por mim. E não foi pouco o sacrifício que Ele fez. Essa verdade precisa queimar no nosso coração. A gente não pode falar do sacrifício de Cristo e do plano redentor de Deus como se fosse algo que a gente só conhece. Hoje pela manhã eu estava dando aula para as crianças, na escola bíblica mesmo. E tão interessante o nosso material falando do Mar da Galileia, daquela região, e de todos os acontecimentos das narrativas da vida de Jesus que aconteceram ali. Então, o chamado dos discípulos, Jesus acalmando a tempestade, o Pedro andando sobre as águas, a multiplicação dos pães ali perto, todos esses fatos. E eu falei com as crianças, e vocês acreditam que isso aconteceu? Às vezes nós lemos a palavra e parece só mais uma história. A gente vê tanta ficção em livros, na televisão. As crianças crescem ouvindo tantas histórias que isso é muito bom para o desenvolvimento infantil. Mas eu falava para eles, vocês creem nisso? Vocês creem nesse Jesus que é o Todo-Poderoso? Vocês creem que isso é real? Que realmente aconteceu? Que tantos cestos foram cheios de alimento? A gente precisa crer.
E essa verdade de Deus precisa encher o nosso coração. É por isso que a gente se alimenta todo dia. Porque não é todo dia que a gente acorda feliz da vida. Ou vou cumprir o propósito de Deus. Essa história que Deus tem para mim. A gente levanta assim, todo ousado. Há dias que a gente está desanimado. Há dias que a gente acorda incomodado. Há dias que a gente acorda com o coração entristecido. Há dias que a gente acorda com o coração preocupado. Porque tem coisas nessa vida que a gente tem que fazer. Há trabalhos que a gente precisa realizar e há tantas coisas para fazer. Mas nós precisamos nos lembrar que há um propósito do eterno e que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa vida diária. E aí a gente vai para a palavra, que é a palavra de Deus. Eu ouvi de alguém, não me lembro se foi aqui, em algum lugar eu ouvi, que a Bíblia, quando ela está fechada, ela é só um livro qualquer, como um qualquer outro. Mas quando eu abro esse livro, eu tenho que entender que é a voz de Deus. Eu preciso crer que ela é a verdade do Senhor. Eu não posso pegar algum pedaço, não, esse aqui serve para mim. Mas esse aqui já não dá para mim, não. Esse aqui é muito difícil de eu entender, é para o outro, é para quem tem um entendimento maior. A verdade de Deus é revelada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela revelação do Espírito Santo. O nosso coração precisa estar alicerçado na palavra e crendo nas promessas que Deus tem para cada um de nós como seus filhos. Nós temos sim uma responsabilidade de viver como filhos de Deus, honrando o Senhor, vivendo perto do Pai, desfrutando das coisas que Ele tem para nós. Nós precisamos desejar isso no nosso coração. Nós precisamos testemunhar Jesus na nossa casa, que é o lugar mais difícil, não é? É para você ou é só para mim? É só para mim que é mais difícil? Testemunhar Cristo. Revelar o Senhor, mostrar a graça e a misericórdia e a bondade de Deus. Mas não é nossa responsabilidade salvar ninguém. Não é nossa responsabilidade escolher para ninguém, porque Deus deu para cada um de nós uma escolha. A salvação é para todos, todos que desejarem, todos que crerem, todos que quiserem fazer parte dessa história de Deus, são convidados a viver. O amor de Deus está para todos. E que o nosso coração esteja firmado nessa verdade. O pessoal da música pode se preparando para chegar. Nós somos filhos do Altíssimo. Vou usar a palavra da pastora Ágata. Nós somos filhos do absoluto. Nele não há nenhuma variação. Ele não deseja ser nosso pai hoje e amanhã, dependendo do que a gente fez, ele deixa de ser nosso pai. Nós somos filho do eterno, do grandioso, que com tanto imenso amor se esvaziou, deixou sua glória e se fez como nós. Você já passou alguns dias fora da sua casa? E viveu algum tempo fora? Já, né? E por mais que as pessoas sejam hospitaleiras, carinhosas, que a gente seja tão bem recebido, há um momento que a gente começa a ficar desconfortável. Não é meu ambiente. Por mais que a gente tenha liberdade, há algumas coisas que na casa que a gente visita a gente não vai fazer. E há um estranhamento nesse lugar. Cristo, em glória, Ele disse para o Pai que viria. Ele assumiu um lugar que era meu e seu. Ele tomou a sua dor, essa dor que está apertando o seu coração, as dúvidas que tem sobre você. Jesus levou tudo sobre ele. A palavra diz que por conta disso que pesava sobre Cristo, Deus não olhou para ele, porque havia sobre ele o nosso pecado. Mas Jesus escolheu viver tudo isso para nos trazer de volta. E como a gente leu em Efésios, haverá um tempo de plenitude onde todas as coisas serão restauradas. A terra clama por essa restauração e isso também vai acontecer. E que o nosso desejo seja viver como filho de Deus. Você é um filho amado do Pai. Viva assim. Queira escrever uma história com essa identidade firmada em você e no seu coração. Existe um propósito muito maior que só o dessa vida. Porque quando a gente olha para as nossas limitações e para as lutas que se apresentam aqui dentro de nós, a gente desanima.
Mas quando a gente olha para o Senhor, como fomos desafiados na abertura desse culto, olha para o Senhor. Quando a gente olha para Ele, a gente recebe tanta bondade, tanto amor e tanta graça, que a nossa resposta só pode ser se voltar para Ele. Amém? Nós vamos cantar. Que você, enquanto nós cantamos, você esteja meditando nisso. E que a verdade de Deus continue enchendo o nosso coração. E que nós vivamos a identidade de filhos amados do Pai. Você pode ficar de pé? Quem sou eu para que o grande Deus me receba assim? Me pedi, Ele me encontrou, seu amor, seu amor. Cante com todo o seu pulmão aí. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua Casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Obrigada, Deus, por sua graça que nos libertou e nos alcançou. Obrigada porque somos filhos teus, porque o Senhor nos dá essa identidade, nos chama de filhos. Nós não somos mais servos, mas somos amigos, somos aqueles que o Senhor traz para perto através do sacrifício de Cristo. Obrigada pelo teu Espírito Santo que vive em nós, que nos selou para a viva redenção. Que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada. Ajuda cada um dos meus irmãos que estão aqui a assumir essa identidade de filho amado.
que nenhuma acusação, que nenhuma condenação esteja sobre cada um dos teus filhos, mas que nós nos apresentemos diante de Ti, que o nosso coração esteja humilhado diante do Senhor, desejoso de ser guiado pelo Teu Espírito Santo, que o fruto do Espírito seja evidente em nós, que possamos viver a vida do Senhor, que possamos participar da narrativa eterna de salvação, sendo luz do Senhor nesse mundo. Em nome de Jesus eu oro, grata, que o amor de Deus o Pai, a graça reveladora e salvadora de Jesus Cristo e a presença tão preciosa do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Uma semana abençoada como filho amado de Deus.